Exatamente. Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, diretamente dos Estúdios Coloridos. Você assiste às vezes na Rádio Camará, aqui no YouTube todo domingo. Mas a gente grava aqui, grava no Cachicó Estúdio, que tem a madeirinha lá. Você já sabe já, às vezes a gente vai na casa da pessoa, tem santo não, tem gigante que não vai, né? A gente vai até o gigante, a montanha não vai, a gente dá um jeito de chegar e gravar. Mas a gente tá nos Estúdios Coloridos, que é onde vocês gostam de ver aqui. E hoje, particularmente, é um papo que eu tava já... Ele já chegou, sentou, já toquei no play, porque mexe muito com minha vida. Minha relação é totalmente ligada aqui à Avenida Belmiro Corrêa e eu sempre vivi, né? A linha do trem da Estação Nova aqui. Minha casa sempre foi entre esses dois caos. O caos da avenida e o caos do trem. Imagina só. Todo silêncio que tem. Pra mim é silêncio hoje. Tem gente que diz que aqui é um lugar barulhento. Assim, meu Deus, vocês não lembram quando o trem passava de madrugada? O mundo se acabando, a terra tremia. A gente se acostumou nesse caos aí. Quero agradecer a você que está assistindo. Se você veio por causa do nosso convidado, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa moral aí, faz parte da nossa família. A gente tá querendo subir agora, né? Graças a Deus a gente bateu 1.000, estamos em 1.209 hoje. Bota 1.500 rapidinho aí, para depois subir para 2.000 e a gente conseguir monetizar aqui nesse negócio. Professor, eu quero que o senhor se apresente aqui para o pessoal que está assistindo em casa. Faça as suas considerações. Maravilha. Para onde se olha aqui? Para cá. Ah, perfeito, meu amigo. Desculpa. Olá a todos e todas, né, que estão assistindo. Eu me chamo André Cardoso, sou historiador e pesquiso sobre o patrimônio ferroviário desde 2008. Né, sou responsável pelo projeto Memória Ferroviária de Pernambuco. E também integro o Movimento Amigos do Trem, né, que é um movimento de preservação ferroviária, né, que existe desde o início dos anos 2000, mas assim, em Pernambuco está desde o ano 2013, né, a gente criou uma regional aqui em Pernambuco, para justamente buscar preservar esse patrimônio aqui no estado e não só mantê-lo vivo, mas dar novos usos, aproveitar o potencial que ele oferece, né. Além dessa parte acadêmica, né, dessa minha vivência na tentativa de preservar esse patrimônio, eu também fui responsável pela nova exposição do Museu do Trem do Recife, né? Abriu agora, né? Já fica a indicação aí para quem quiser uma opção de lazer e conhecimento lá no centro do Recife, a antiga Estação Central. Sim, né? sim. E aí eu fui responsável pela curadoria dessa nova exposição, né? Que já está aí com a sua primeira fase entregue, a segunda vai ser entregue daqui a alguns dias, mas também é um espaço bem bacana, né? E é um prazer estar aqui com você nesse momento, nesse espaço. Eu acho que vai ser uma conversa bem bacana, né, para falar desse tema que para mim é tão importante. E eu acredito que para você também, que faz parte aí da sua vida, né? Muito, professor, muito. É aberto, tem horário a exposição lá, tem dias, Sim. Ela abre de terça a sexta das 9 às 17, sábados e domingos 10 às 14. É gratuito, né? Basta chegar lá, a menos que você queira uma visita guiada. Aí entra em contato antes com o Museu do Trem. Eu não tenho os contatos aqui agora, mas aí você faz o contato com eles e faz o agendamento para ter uma visita mediada. Mas é uma experiência bem bacana. Eu tô devendo, a partir dessa conversa já me abriu essa janela. Eu tenho que ir lá também, vou fazer até um conteúdo, vou falar com alguém da visita guiada e a gente vai gravar sobre isso. Vai ser bacana. Como eu disse, professor, eu tenho uma vivência aqui com a vida toda, né? Desde 84, já existia antes disso. Isso. A linha do trem. A linha do trem chama assim mesmo, né? A linha do trem aqui atrás. E minhas memórias afetivas, minhas memórias de infância, de brincar. Eu brinquei muito nessa estação que a gente chama de Estação Nova. Isso. Que eu aprendi esses dias que ela é Estação Nova porque existia outra. Pois é, rapaz. E quando foi desativada, veio uma linha, né? O senhor vai falar sobre essa parte mais técnica, mas só para deixar assim, porque esse episódio é importante para mim. Porque toda lembrança que eu tenho é aqui na estação, brincando, na estação mesmo. Sim. E por incrível que pareça, hoje é difícil de imaginar, mas eu estudava no colégio aqui atrás, sim, chamado Educandário Nossa Senhora do Rosário, não existe mais. Uhum. E a gente tinha que passar a linha do trem. E às vezes tinha trem. O trem parava e a gente tinha que, eu com 9, 10 anos, pular entre um engate e outro do trem para poder passar aí. E hoje eu penso, meu Deus, eu não deixaria meu filho atravessar. Mas era a época. Minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, a gente tinha que ir pra escola e tinha que dar um jeito de chegar na escola. E era o que tinha e era isso mesmo. Sim. Eu lembro que tinha gente que passava por baixo. Aí eu não tinha coragem não, eu preferia pular. Eu disse, não, vou passar por baixo do engatinado, eu vou pular. Porque vai que ele arrasta, né? E tem gente que passava por baixo. Sim. Professor, por onde a gente pode começar com a história do trem, a importância do trem, a gente faz essa linha do tempo até, né, os incentivos. Eu lendo seu artigo, eu vi que em 50 já se falava da preservação, então ali já estavam vendo que ia caminhar pro fim do jeito que a gente conheceu, né? Pois é. O senhor vai falar melhor do que eu.
Não, infelizmente, né, hoje a gente vem falar de um tema que foi muito importante para o desenvolvimento do país, do estado, da cidade de Camaragibe, que hoje está abandonado, né, entregue, né, é um meio de transporte que fez parte da vida de muitas pessoas. Você, enquanto vizinho da estação, pessoas que trabalharam, que utilizaram do meio de transporte como passageiros, né, e hoje a gente vem falar desse patrimônio, e é sempre bom a gente falar para relembrar da importância disso, da importância para a nossa história e da importância que ele poderia estar exercendo hoje se estivesse ativo, né. E aí, vamos falar um pouquinho mais, eu acho que já começar pelo contexto de Camaragibe, né, é uma cidade que recebe o trem já em 1881, né. A gente tem a Great Western, que é uma empresa inglesa, e que, assim, muita gente... obrigado, meu amigo. Muita gente costuma dizer que os ingleses construíram tudo. Não, eles construíram muita coisa, né? E uma dessas coisas que construíram foi justamente essa estrada de ferro que passa aqui hoje em Camaragibe, né? Que tem o objetivo de ligar Recife a Limoeiro. Depois foi expandida, conectou-se com o estado da Paraíba e tudo mais, mas aí a gente tinha uma linha de grande importância, conectando a capital, passando ali pela Mata Norte, pelo Agreste Setentrional e possibilitando essa circulação de pessoas e mercadorias. Isso fez uma diferença grande. Século XIX, né, os meios de deslocamento eram estradas precárias, lombo de animais, alguns trechos navegáveis de rios, e aí você traz esse sistema para cá e começa a facilitar esse deslocamento, proporcionando uma transformação urbana, nas relações sociais de maneira muito forte, né? E aí pronto, você tem 81 com a antiga estação, né? Tu até tinha falado dessa coisa, né? Estação nova. E aí quando eu iniciei meus estudos sobre a história da ferrovia aqui em Pernambuco, e aqui eu sempre morei próximo a Camaragibe, embora seja de Recife, mas aí sempre me chamava a atenção o nome do bairro, né? Estação Nova. E aí poxa, será que é a do metrô, né? Porque é nova, né? 2003, tá aqui pertinho. Por um tempo eu achava isso também. E aí não, na verdade era a antiga estação, ou melhor, havia uma estação em 81 que era ali mais ou menos nas imediações da prefeitura de Camaragibe, né? E aí, em 1908, é construída uma ligação ferroviária de Coqueiral para Camaragibe, né? Direto, né? Passando aqui pela mata ali que a gente conhece como Mata do Brenan, né? Na Várzea, Curado. E aí, contornando tudo isso até chegar aqui em Camaragibe. Encontrando, então, nessa parte aqui de Alberto Maia, a antiga linha, e seguindo, então, São Lourenço, por aí vai. Só que o trecho anterior, né, ele vinha do Recife, do Brum, ali no bairro do Recife, contornava o que a gente tem hoje por Avenida Norte, a Fábrica da Macaxeira e tudo mais, passava por ali pela Vila da Fábrica. Antes tinha a estação de Macacos ali, né? Macacos, né? Tem até hoje lá ainda. Primavera ali, eu acho mais ou menos. Vale das Pedreiras Vale das Pedreiras, já. Pronto, então ainda existe a estação, tem né? Lá ainda o que ainda sobrou dela, algumas características ainda permanecem. E aí pronto, você tinha esse antigo contorno ferroviário que passava quase que acompanhando a Belmiro Corrêa até chegar aqui. E aí, daqui em diante, para São Lourenço, já era como ainda se mantém hoje. Né? Aí pronto, teve de se construir uma nova estação em Camaragibe, daí estação nova, a estação que a gente tem aqui hoje, infelizmente em ruínas, mas assim, é a estação nova, né? A outra foi demolida posteriormente, há pouquíssimos registros, mas é interessante como isso muda uma área da cidade, né? Dá um novo nome à cidade, isso, né? E aí, a partir da história, a gente começa a entender os sentidos, né, dos nomes. Por que Estação Nova, a Vila da Fábrica, por que a fábrica se instalou ali? Né? Porque tinha ferrovia. Né? Esse foi um dos... É uma das coisas que ajudou, né? Você tinha a possibilidade de deslocar a produção, deslocar a matéria-prima e tudo mais, e a ferrovia cortava exatamente ali naquela avenida onde a gente tem, eu não lembro o nome, que passa de frente do shopping ali, né? Eu esqueci também o nome, mas eu sei. Agora me foge a memória, mas aí hoje a gente passa... A gente chama de Corredor da Folia. Corredor da Folia, pronto. Era o Corredor do Trem, hoje... da Folia. Caramba. E eu fico pensando, assim, porque como o senhor já falou aí, o desenvolvimento de vários... Ultimamente eu tenho dado uma olhada na história de Carpina, e Carpina vai ter um grande desenvolvimento, né, a partir também da integração. O trem passava lá e depois se integra para ir para outros lugares, né? Isso. E tinha a estação, e essa estação um comércio forte ao redor e vai fazendo com que a cidade cresça. Eu fiquei sempre pensando, na verdade, ultimamente eu tenho pensado muito em uma parte da história de Camaragibe que se desenvolve através da linha do trem, né? Da estação, do trem que vai gerando moradores ali perto. E eu fui tentar buscar professores. Não tem, bicho, não tem nada. Você consegue achar alguma coisa de Camaragibe ainda sobre a partir da fábrica, dos engenhos, mas não tem o trem. E tem uma importância gigantesca, não é? Como... Pois é. A gente considera nos estudos sobre patrimônio cultural, né,
a ferrovia como um vestígio de patrimônio que a gente chama industrial. Patrimônio industrial seriam todos aqueles elementos ligados à produção, circulação de mercadorias, né? E Camaragibe tem uma carga industrial muito forte, né? A fábrica, por si só, já nos diz muita coisa, né? A fábrica, a vila que surgiu a partir dela, uma das primeiras, se não a primeira, se não me engano, na parece América que a primeira da tem América Latina. Muito forte nisso. E aí mais a antiga, ferrovia, né? É mais antiga, né? Pois é. E aí você tinha todo um bairro voltado a atender aquela demanda, né? E que, assim, é uma marca no espaço urbano aqui de Camaragibe. Você tem a própria ferrovia, a estação ferroviária. Então são elementos que mostram esse passado industrial da cidade, né? E que tem um potencial gigante hoje também para o turismo, que poderia ser utilizado para o turismo, para a própria mobilidade urbana, que a gente tem hoje um problema gravíssimo aqui em Camaragibe, não só Camaragibe, mas São Lourenço, Recife, né? Essa ligação é muito precária, né? Hoje a gente depende exclusivamente quase que do ônibus, né? Uma empresa só fazendo, não tem sentido isso, né? E aí a gente não tem essa integração. Não quer dizer que ela substitui o ônibus pelo trem. É integrar, né? Você tem uma linha. E aí falando já dessa conexão, né? Você falou em Carpina, essa linha, ela conecta, ao sair daqui de Camaragibe, ela segue por São Lourenço, Tiúma, Paudalho, Carpina, centro importantíssimo da Mata Norte ali, segue depois para o Tracunhaém, Nazaré da Mata, onde a gente tem a UPE, né? Aí depois Aliança, Timbaúba, Paraíba, e aí essa bifurcação dela ali em Itabaiana seguia para João Pessoa, para Natal, para Fortaleza. Era a região Nordeste completamente conectada. Mas se a gente esquecer um pouquinho essa conexão Nordeste e se voltar para cá, a gente tem nessa ferrovia um potencial gigante para facilitar o deslocamento das pessoas para Recife, né? Para Cajueiro Seco, Cabo ali, né? Muita gente dessa região aqui trabalha lá na zona sul do Recife, no Cabo, né? na porção sul da região metropolitana. Essa linha, depois que ela voltando para Recife, fazendo o percurso contrário agora, aí depois ela passa em rodoviária, ali Cajueiro Seco, se conecta com um trechinho onde está usando hoje, onde circula o VLT, né? Da CBTU. Sim. Se isso funcionasse ainda, como foi até ali, iníciozinho dos anos 90, até São Lourenço, pelo menos a gente conseguiria fluir muito mais com a nossa mobilidade. Aí eu estou trazendo essa questão porque a gente muitas vezes fala de patrimônio histórico e não é somente a preservação por manter aquelas edificações, aquelas estruturas lá sem uso, mas bonitinhas. Não é essa a intenção. É a gente aproveitar o potencial que essas coisas trazem. A gente tem uma estrutura de transporte incrível, né? Que poderia ser reabilitada para fazer isso, né? Aí, deixa eu fazer um pouquinho de advogado do diabo aqui, professor. Como é que seria feito hoje, depois de... Porque se perdeu, eu acho, né? Se perdeu um tempo. Isso. Porque hoje, para fazer isso, imagina um trem circulando aí. Eu lembro, pronto, uma parte das histórias que eu lembro foi muito acidente. Nesse cruzamento aqui com a avenida aqui e perto da Liberato, muita coisa, muita. Eu via, porque a gente teve esse tempo, que acontecia uma coisa, a gente corria para ver. Sim. E vi alguns aí na linha, no ônibus, já vi muita coisa. Sim. Como hoje seria possível ativar, ia ter que ter tinha que tirar, na verdade, desapropriar, não, mas a pessoa, invadiram, né? A gente sabe que a linha foi morrendo, o pessoal arrancando e chegando às casas, né? Aqui por trás a gente tem área asfaltada. E asfaltada e acabou. Aí ali acabou mesmo, não vai passar. Isso. Como é que seria? Tem essa possibilidade? Sim. E é aquilo. É só vontade do poder público e a adequação do espaço urbano para isso, né? A gente tem hoje, a gente pode pegar um exemplo, Rio de Janeiro. A gente tem um VLT lá que circula no meio da rua, né? No meio das grandes avenidas, né? Então tem como a gente adequar, né? Mesmo com todo esse tempo parado, né? Relocar, né? O que tiver de ser necessário relocar, readequar traçados. Aqui tem um histórico, como você falou, de acidentes no cruzamento aqui, né, na curva ali, Alberto Maia. E assim, era muito pelo seguinte, a gente tem uma rodovia de grande importância, né, com um movimento grande, cada vez mais, e hoje ainda mais, e tinha uma ferrovia também de grande movimento. De sinalização desse cruzamento, basicamente, a gente tinha as placas, né? Mas num cruzamento como esse, você tem que ter sinaleira, você tem que ter cancela. Como nos né? Estados Unidos, a gente tem filme, né? Pois é, aqui no Cabo de Santo Agostinho, Pontezinha, a gente tem esse tipo de sinalização e de controle, né? É basicamente isso. Mas aí foi deixando, tá tranquilo, mas sem considerar que o fluxo, ele aumenta, né? Fluxo de veículos, o fluxo da ferrovia também, trem de carga pesada, trem de passageiro passando. Então, é possível fazer essas adaptações, né, para reaproveitar esse patrimônio, né? E aí, realmente,
voltando de novo aqui do ponto de vista histórico, a gente tem uma importância muito grande no desenvolvimento de cidades como a própria Camaragibe e Carpina, né, como você falou, né, e essas estações geralmente ficam nas áreas mais centrais ou mais habitadas, né, e aí no entorno, comércios, habitações e uma série de outras coisas foram ali se instalando e transformando completamente, né, a partir do funcionamento da ferrovia, esses diversos lugares aí do estado de Pernambuco, né. Eu vi que, eu sei que a partir da estação tinha a casa tinha umas casas, né, do mecânico. A estação também já ela mesma já começava a criar uma habitação em torno dela. Isso, né. Essa é semelhante à Vila a Fábrica. Vila da Fábrica, né. Aí você tem uma estrutura que possibilita e é assim, não que o dono da fábrica seja um bonzinho, né? Ele quer o trabalhador disponível 24 horas para ele ali, com a ideia de vila de fábrica, né? Principalmente depois da encíclica Rerum Novarum, né? Que aí se tiveram a isso e aí pronto, para eles ótimo, ali você deixa aqui na minha guarda. Às vezes tinha cinema, tinha centro social, tinha não sei o quê, e o trabalhador pertinho era 24 e vigiado. horas ali, sempre vigiado e sempre, tô precisando de tu, vem cá. E a ideia das casas ferroviárias também é essa, né? Nessa mesma linha da produção industrial, é você ter o trabalhador sempre à disposição. Aí tem a casa do chefe da estação, eu não lembro exatamente como era a configuração aqui em Camaragibe, mas em alguns outros conjuntos ferroviários você tinha a casa do chefe, a casa do mestre de linha, as vilas para os trabalhadores menos graduados, que eram responsáveis pela manutenção da linha. Pronto, São Lourenço, uma cidade próxima aqui, a gente tinha tudo isso, né? Que era um dos pontos de destaque. Aí a gente volta para essa coisa da história, né? Porque Camaragibe até 82 era parte de São Lourenço, né? E aí, quando a ferrovia chega, São Lourenço era a sede, né? Camaragibe um distrito, uma parte de São Lourenço. E aí tinha uma importância, sim, mas aí São Lourenço tinha uma importância um pouco maior na linha. E aí lá você encontra ainda, no entorno da estação, edificações gigantescas, destinadas à residência dos engenheiros ferroviários responsáveis pela manutenção da linha. Tem algumas casas ainda dos trabalhadores menos graduados, garagens, algumas coisas já foram demolidas ou descaracterizadas, mas enfim, chegava a estação e chegava todo um conjunto, um suporte para atender, né, aquela demanda, né, de funcionamento, para garantir que tudo ficasse ok, era incrível. Né? Eu descobri um dia desses ali na Vila Timbi, né, Sim. que tem um boteco vila ali, tem uma área ali que é chamada de Vila Timbi mesmo, porque era uma vila do engenho, né? Só que eu descobri que tinha umas casas ali que possivelmente era de engenheiro, porque era bem próximo também da estação. Bacana. Começou para a vila era uma vila do engenho, mas alguns operários da estação antiga moraram lá. E se diferenciava na arquitetura pelo cargo. A casa tinha uma diferençazinha no acabamento por causa do cargo. A gente no sertão mesmo, a gente tem algumas vilas ferroviárias que seguem essa diferenciação. É bem interessante. Por exemplo, Serra Talhada, Afogados da Engazeira, Flores. Você tem algumas vilas ferroviárias que já são mais recentes, né? Década de 40, 50, e aí você tem o funcionário mais graduado em uma casa mais afastadinha, algumas coisinhas a mais, aí você tem um segundo tipo de casa, né, residência destinada a um outro funcionário um pouco menos graduado, e as casas padrão, né, para a galera geral, né, para o trabalhador de linha, para o trabalhador da manutenção, né, é bem interessante isso, né, essa característica das vilas. Ô professor, e me diga uma coisa, qual país hoje seguiu mantendo as linhas ferroviárias e que a gente pode fazer um paralelo de como se desenvolveu e com o Brasil? Porque a gente está falando de Camaragibe, mas a desatenção ali para a linha férrea foi no Brasil, né? Tem um país que é um exemplo que você pode olhar aqui até hoje e como isso influencia, como ajuda a desenvolver a cidade, mantendo as linhas ferroviárias? Sim. Por exemplo, hoje, né, quem vai passear na Europa diz que com uma viagem de trem consegue, né, nunca fui, mas pelos relatos, você consegue contornar vários países com uma viagem de trem, né? E aí são países menores, né? Muitos, se juntar, o tamanho, a extensão territorial cabem dentro do nosso país, é um país de dimensão continental, né? Menores e possuem uma malha ativa e forte. E isso favorece o comércio, transporte de pessoas, a conexão internacional, e aí tem vários exemplos, né? França, Inglaterra. Cara, você ter uma ferrovia que atravessa o Canal da Mancha, né? E liga o Reino Unido, né? A Inglaterra, à França, né? Isso é incrível, né? E aí você tem uma tecnologia como essa, enquanto que a gente, com nossos mais de 30 mil quilômetros de ferrovias que tínhamos no século XX, né? Chegamos a atingir esse número, abandonamos boa parte disso, né? dessa estrutura, né? Década de 90 para a gente foi o auge, mas de uma coisa que já vinha sido processada a partir da década de 50, né? Ao longo do século XX, como um todo, a ferrovia foi perdendo importância, perdendo espaço. O Brasil se abriu às multinacionais
dos automóveis, né? E aí houve um deslocamento na preferência, né? Da rodovia, não, da ferrovia para a rodovia. E na verdade não era uma substituição que a gente precisava de uma integração, né? A gente precisa de rodovia, a gente Sim. precisa de ferrovia, a gente precisa de hidrovia para garantir essa fluidez, né? Na mobilidade, transporte de cargas também. E a gente deixou isso, né? Pernambuco contava com mais de 1.300 quilômetros de estradas de ferro. Pernambuco, da capital ao sertão, completamente conectado. A gente fala muito hoje disso, né? Nas discussões sobre mobilidade. Ah, se tivesse trem daqui para João Pessoa, tinha. Se tivesse para Maceió, tinha também. Para Salvador, para Fortaleza, tinha tudo isso. Para o Rio Grande do Sul, cara, no ano de 1996, salvo engano, 96, 97, a Rede Ferroviária Federal, a Refesa, ela estava em processo de privatização. E ela deslocou locomotivas, ela tinha, claro, o sistema dela se espalhava por todo o país, e ela deslocou locomotivas do estado do Rio Grande do Sul para as oficinas de Werneck, aqui no bairro de Areia, em Recife. Isso Caramba! veio por linha, meu amigo. E aí são milhares de quilômetros. Isso. Aí, por que eu trago isso? A gente tinha uma conexão ativa e possível entre todos os estados praticamente ali, né, em boa parte dos estados, não todos, por ferrovia, sul, nordeste do Brasil, né? E aí a gente, infelizmente, fez a opção errada, né? Aí substituiu, né? E a gente hoje está refém do transporte rodoviário. É uma pena, né? Aí quando a gente fala da história da ferrovia, é uma reflexão sobre a memória, sobre vidas também, né? Sobre trabalhadores, sobre as pessoas que vivenciaram essa história do trem, mas também é uma forma da gente pensar e criticar o modelo que foi adotado pelo país, né, por Pernambuco, pela região como um todo, de abandonar a ferrovia em detrimento de um meio só de transporte, para atender interesses, né, de terceiros, que a gente sabe, infelizmente. Né? A gente pode dizer que mais efetivamente, porque pelo artigo, até onde eu li, as guerras influenciaram um Também. pouco no sucateamento, né, no meio deixado de lado, mas é a partir de Juscelino Kubitschek e aí o incentivo à indústria automotiva que a gente pode dizer assim, que ali foi meio que decretado o início do fim das linhas. Sim, sim, sim. Há um ensaio ali de uma suposta retomada das ferrovias, né, com a criação da rede ferroviária em É, 57, né, mas ainda assim não era efetiva. As medidas não eram efetivas para a recuperação dessas estradas de ferro, né? Tanto que a gente começa a ter um desinvestimento nas décadas seguintes. Inclusive, durante a ditadura militar, a gente teve um programa que era o Programa de Erradicação de Ramais Antieconômicos, né? Os caras criaram um programa para erradicar linhas de trem, né? E aí, pelo princípio de que elas não estariam rendendo lucro para o Estado, né? Para o Estado, para a União, né? E aí, poxa, você tem uma função social sendo cumprida por essas estradas de ferro, né? E isso é deixado de lado. Visa-se o lucro de quem, não sabemos, e as estradas de ferro elas começam a ser desativadas, em alguns casos substituídas por rodovias, em outros casos não, né? E aí muitas localidades elas começaram a ficar isoladas, de fato, né? Além disso, estações em vários trechos de ferrovias que continuaram ativas começaram a ser desativadas, porque não era econômico manter aquela estação. Mas se esquecia da população que se utilizava daquilo para trabalhar, para se deslocar para outros lugares, né? A gente, nessa primeira leva de ramais desativados aqui em Pernambuco, a gente teve uma linha que chegava ao município de Cortês, na Mata Sul, para Garanhuns, lá no Agreste Meridional, e também a linha que ia para Bom Jardim, de Limoeiro para Bom Jardim. Essa linha aqui que seguia para para Paraíba, Carpina, né? Paraíba, Quando sim. chegava em Carpina, ela tem uma bifurcação, né? Aí Bom seguia até Jardim. Limoeiro e depois Bom Jardim, foi ampliada até Bom Jardim. E aí isso aí foi extinto dentro desse programa, porque não tinha lucro. Lucro para quem, né? Se a gente tem é previsto o nosso direito de E deslocamento, de ir e vir e tal, e aí você desativa um meio que garantia muitas vezes esse deslocamento e que gerava emprego também, né? Porque você tem uma estrutura ferroviária que ela gera emprego para manutenção, uhum. para operação, né? E isso foi desativado e ficou por isso mesmo, né? Muitas cidades ficaram praticamente isoladas. Depois vieram rodovias, mas ainda assim precário, né? Você tem uma limitação a um modal só de transporte, né? E aí depois, claro, essa política ela foi evoluindo, né? E aí, claro, a nossa mobilidade regredindo enquanto essa política evoluía, e a gente tem a desativação e o encerramento de atividades nas linhas principais, que a gente chama linha tronco, né? A linha centro era a que saía de Recife para o Sertão,
a nossa maior ferrovia, cerca de 600 quilômetros até Salgueiro. Caramba. Você tem uma linha acompanhando praticamente o traçado todo da 232 ali, né? Só um pouquinho, só muda um pouquinho ali na região do Mochotó, que aí a linha ela segue de Arco Verde por Afogados da Engazeira e depois se reencontra com a 232 ali em Serra Talhada, né? Mas aí, uma linha absurdamente grande, passando por alguns dos principais centros urbanos aqui do estado, né? A linha norte, que é o tronco norte onde a gente está aqui em Camaragibe, né, que era esse tronco importantíssimo para conectar Agreste, Mata, Norte e também ao estado da Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará também. Era essa né? linha que conectava. Essa linha daqui. Daqui a pouco eu vou contar até um episódio interessante da década de 70, com a cheia de 75. Sim. Né? E outro tronco importante que a gente tinha era o sul. Né? É o mais antigo, ele se originou da primeira ferrovia de Pernambuco, que foi a segunda do Brasil. O trecho Recife-Cabo, Recife... Era da antiga estrada de ferro Recife ao São Francisco, né? E foi a primeira ferrovia de Pernambuco, segunda do Brasil, só perdia em longevidade para a estrada de ferro lá do Mauá, no Rio de Janeiro, que foi inaugurada em 1854. E a nossa em 1858. Está lá a Estação do Cabo de testemunho para isso, né? Que é uma das mais antigas do país em funcionamento, fazia parte dessa linha também, né? E aí, tudo isso vai sendo desativado. O golpe final foi da década de 90 com a privatização, né? Vende-se esse transporte, vende-se o direito da operação de cargas. Até o final da década de 90 a gente tinha trem de carga, pelo menos, circulando aqui no estado. Privatizou, acabou tudo. A concessionária, né, abandonou tudo mesmo, né? E, infelizmente, hoje a gente tem um estado com um porto muito importante, né, que é o Porto de Suape, com centros urbanos populosíssimos, né, e com vários potenciais, e esse patrimônio está abandonado. Né? Nem para o turismo né, é utilizado. Serra das Russas, a zona da Mata Norte, Mata Sul, tanta coisa bacana que a gente poderia explorar com o transporte ferroviário, atrelar nossos outros atrativos culturais, naturais, com o transporte ferroviário, que dá certo. É uma experiência que dá certo em vários lugares, inclusive no próprio Brasil, em outras regiões. A gente poderia estar explorando isso, né? Aqui nesse pedacinho aqui que tem, que a gente chama, para quem vai pro TIP, né? Isso. Tem um pedaço da linha uma parte da linha do trem, né? Que era... Que é essa daqui, inclusive. Passa aqui em isso. É muito bonito. Faz tempo, eu ia pro Rio ali, tem um lugar lá chamado Pedra da Baleia. Aí a gente ia, bora tomar banho na Pedra da Baleia, a gente ia pelo rio. E é bonito, a lembrança que eu tenho é de uma área bonitona, a linha, o rio perto. Meu irmão, isso não tem nada ali, né? Não tem nenhum passeio, tem seus também. Não, a linha tá lá, e aí... mais um potencial desperdiçado. Nessa linha, eu lembro que a gente até, na época, o Movimento Amigos do Trem, do qual eu faço parte, em 2014, 2015, a gente estava junto com o pessoal da UPE, Campus Mata Norte, com o Sindicato dos Metroviários, tentando puxar a discussão de reativação disso aqui para o transporte de passageiros. Os estudantes da UPE, muitos vêm daqui da região metropolitana e ficam dependentes única e exclusivamente da rodovia, né? E há também a circulação entre essas cidades, que é muito intensa e também só tem uma opção de deslocamento. A gente teve várias reuniões, teve vários momentos interessantes, e aí discutir sobre a reabilitação disso, não só para o transporte regular, mas para o turismo. E aí, esse trecho que você fala, ele seria incorporado, né? Seria aproveitado, uma vez que ele, na sua continuidade, vai até a rodoviária, terminar a rodoviária ali, né? Integração com o metrô e tudo mais, né? Passa quase que de lado da Arena Pernambuco. Né? A gente tem um estádio ali. É isso mesmo. E aí você tinha... É curioso isso, porque em 2014 a gente tinha um problema de mobilidade, né? Para levar os torcedores para a Copa, aquela coisa toda. Uma estrutura incompleta, que até hoje não terminaram esse BRT e muitas outras coisas. Mas você tinha a possibilidade de levar os torcedores de trem. Por uma vista espetacular. E que vinha do Marco Zero, essa linha. Essa linha vinha passa próxima, com as suas ramificações, passa perto do aeroporto, passa perto do Marco Zero, passa em várias regiões, onde ia facilitar bastante o deslocamento. Aí foi, infelizmente, escanteada. Mas está lá, né? Tem um potencial gigante. Qual a história que o senhor ia contar? Que daqui a pouco eu conto. Boa. E aí, aproveitando nessa coisa, já que a gente está falando de Capibaribe e tudo mais, aí em 75 a gente teve aquela grande cheia, né? Sim. Arrasou Recife e outras cidades aqui da região. Camaragibe foi impactada, São Lourenço foi horrível, né? Não alcançamos esse período, mas a gente sabe pelos registros. Meu pai conta. Foi horrível. E aí em 75 a malha estava ativa, né? A gente tinha o trem que havia acabado de ser implantado, que era o Recife Fortaleza, o Asa Branca, né? Aqui em Camaragibe passava o trem Asa Branca. Era um trem de luxo da rede que foi implantado fazendo o percurso Recife Fortaleza, né? Caramba, e aí, trem, véio. Expresso, né? Ele não parava em todas as estações, parava em São Lourenço, parava em Nazaré, Timbaúba. Cara, você tinha essa conexão ativa, né? Se bem que ele foi implantado no momento em que já estava no declínio, né? Era meio que uma
uma fachada ali, né? Porque ele só durou 5 anos, mais ou menos, e depois foi encerrado, ainda em 80, por ali. Mas enfim, aí você tinha esse trem, né, funcionando, outros trens para Natal, passando por aqui por Camaragibe, enfim, todo o movimento, além dos trens de carga, né? E aí vem a cheia, derruba a ponte sobre o Rio Capibaribe ali na várzea, né? Que fica ali próximo à rodoviária e tudo mais. Acabou-se o tráfego de trens, tudo mais, interrompeu. E aí a estação de Camaragibe, ela se tornou a estação inicial dessa linha norte, né? Como foi isso? Os trens eles passaram a partir daqui até eles inaugurarem uma ponte provisória lá para restabelecer a ligação com Recife, né? E depois veio uma ponte definitiva, que é a que está lá ainda hoje, né? O pessoal chama Ponte Preta, né? Ali perto da rodoviária. E aí, com esse corte, né, da comunicação ferroviária pela cheia do Capibaribe, a estação de Camaragibe ela tornou-se a estação inicial. Por alguns meses foi a estação de partida, né? Trem para Fortaleza saindo daqui. Essa nova ou a lá de... A nova. Essa já nova aqui, Isso. Estação nova. A outra, em 1908, quando foi inaugurada essa daqui, ela já deixou de ser usada. Embora que a linha continuou sendo usada. Aí ela continuou, permaneceu por um tempo lá. Até depois deixar de existir e tal. Mas aí você tem a estação de Camaragibe no início de um dos troncos do nosso sistema ferroviário por conta desse incidente, né, da cheia lá. Poxa, tá vendo? Isso aí, pronto, é um novo. Eu sei que teve um presidente, mas eu acho que não foi pra ela, não. Foi pra inauguração dela ou foi a de São Lourenço? Não foi? Eu acho que é o Afonso Pena. Afonso Pena. Eu não sei se foi aqui ou em São Lourenço, para inauguração de uma estação. Ele esteve em Camaragibe então também. Foi. Eu vi alguma coisa dessa estação. Agora eu tenho dúvida se foi já nessa aqui, porque ela é de 1908, essa estação. Né? Não sei se ela já havia sido construída. Acredito que não. Acredito que deva ser antiga mesmo. A antiga, né? Tem até a imagem lá. Tem uma foto. Eles posicionados dentro do trem. Isso. Muita gente circulou por aqui. Pô, velho, é um negócio danado aí, porque vai entrar agora na parte que eu queria, né? E foi bom que foi aquecendo para chegar nela. Sim. Eu, desde que me entendo por gente aqui em Alberto Maia, e Estação Nova no caso, que Alberto Maia eu descobri que nunca foi o nome, foi um apelido dado por causa do hospital, né? Mas a Estação Nova, a estação desativou, eu lembro do finalzinho dela. Tem até uma curiosidade, professor. Quando os trens de açúcar ficaram eu sabia que o redondinho era mais o açúcar, o amendoim, o milho, né, e tal. Sim. Aí o açúcar, quando ele parava, ele ficava aí, às vezes tinha algum problema, ele ficava. Não era o roteiro dele ficar aí parado, né, ficava. Sim. O melaço do açúcar escorria pelo trem. Eu digo isso, ninguém acredita, mas eu juro, Deus livra os inocentes, porque eu passava o dedo ali no trem. Eu nunca tive coragem de subir, os caras subiam, saqueava mesmo, pegava saco de açúcar. Eu aproveitava o que ficava escorrendo. Aí vinha com ferrugem, com tudo, passava o dedo aqui assim, plá, passava a tarde todinha por aí, catando os trens pra estar lambendo o melaço, né? Porque o sol vai derretendo e... vai soltando. Eu tenho muita lembrança mesmo aqui da estação, brinquei muito ali, era muito bom, porque a tarde fazia uma sombra gostosa, o telhado alto, era muito bom de ficar brincando, não chegava preto aqui em casa. E depois que desativou, eu sempre fiquei me perguntando, meu Deus, por que ninguém faz nada aqui? Na verdade, eu acompanhei o processo assim... Desativou, foi parando, de vez em quando passava, parou de vez, os trens pararam, alguns trens ali, antes de chegar na avenida, e foi ficando, ninguém mais mexia, não vinha mais trem, não vinha mais, agora acho que acabou de verdade. E tinha um vigia dentro da casa, deixaram uma família morando na estação, morou por muitos anos e tudo se acabando, foram embora, e aí começou a cair, roubar, saquear, e cair teto, invadir e tal. E eu, meu Deus, ninguém vai fazer nada não, bicho, com isso aqui. Pois é. Aí você tem, como você disse, você brincava nesse pátio, né? Quando era ativo e tudo mais. E a gente poderia ter esse espaço hoje de convivência, né? Com trilhos preservados, com a edificação servindo como um centro cultural, por exemplo, como uma biblioteca pública, ou com outros usos que atendessem a necessidade daqui da região. Essa área, a cidade de Camaragibe como um todo, ela é muito carente de equipamentos públicos para o lazer, para a convivência, né? A gente tem a praça do Jacaré, ali no Timbi. E o resto, cadê? Né? E aí, entra a gestão, sai a gestão e ninguém olha para isso, né? Parece que enfim, não entendo como é que é uma coisa dessa. Aí você tem equipamento como esse, que é a estação ferroviária, né? Ela devia ser revitalizada, né? Um olhar diferenciado devia haver. Eu não estou falando da gestão atual, todas que passaram, porque isso vai passando de um para outro e continua lá. E todo mundo finge como se nada tivesse acontecendo. Mas é um equipamento de tão grande importância para a história do município que poderia servir, mesmo que a gente não reative para o transporte de passageiros, que é para o que ela deveria estar servindo agora, a gente ter um espaço
bem cuidado, voltado à memória, voltado ao lazer, para as pessoas poderem caminhar no final de tarde ali. Não se tem um espaço desses aqui. E é uma região muito densamente povoada, né? A gente tem uma estação das maiores aqui do trecho, né? Camaragibe. São Lourenço é uma estação considerável. Também está lá, na mesma coisa. Tá também, sim. Gestão para gestão, né? Pelo menos está mais inteira, que é de Camaragibe. Com teto, tudo mais, parece que tem alguém que mora na estação. Mas também largada. De uma gestão para outra, não se tem o interesse na preservação desse patrimônio. E aí, Camaragibe, uma estação grande, né? É maior que a de São Lourenço, é maior que a de Paudalho, é maior que a de Carpina, uma estação gigante. E num lugar estratégico da cidade, desse jeito. Perto. É lamentável. A falta de visão. A gente tem hoje aqui, sei lá, eu tenho uma impressão que Alberto Maia, a Estação Nova, tá se tornando um dos lugares mais habitado, né? Por conta de muito condomínio, muito Pois é. Muita gente morando. Eu penso, meu Deus, um lugar desse aqui. Eu sei que o episódio é com o senhor, mas aí mexe muito comigo mesmo. Não, é importantíssimo. Porque eu penso, meu Deus, uma feirinha no sábado, no domingo, um balão, brinquedo para criança, uma feirinha, uma exposição, uma biblioteca, um lugar. Meu Deus, aí para piorar, eu fui em Garanhuns há vários anos já. Sim. E vi aquilo. Isso. A primeira vez, a estação de Garanhuns. Caraca, por que ninguém faz isso lá em Alberto Maia? Pois é. Né? Não, ali ela fica no coração da cidade, Garanhuns, né, é um exemplo disso. Em 1971, ela tinha sido desativada já em Garanhuns, naquela política que te falei, de erradicação de linhas ditas antieconômicas, né? E aí ela foi incorporada pelo município, a gestão municipal de Garanhuns, assumiu a gestão do prédio, recuperou. Hoje ela é um importante centro cultural, né, a Casa da Cultura. Tem um teatro que foi construído dentro da estação. E está lá bem preservada, fica no coração, né, do Festival de Inverno. Quando se faz o Festival de Inverno ali a Praça Guadalajara, que chama, é o pátio da estação. Né, e tudo acontece lá. Por que não em Camaragibe? Por que não em São Lourenço? Né? Por que não em Jaboatão? Né? Que são cidades tão importantes, tão antigas, né? E que têm uma história tão grande e que hoje já deixam seu patrimônio abandonado. Né? Fingem como se nada estivesse acontecendo. E aí a gente volta mais uma vez para aquela questão. Não é simplesmente deixar o prédio bonitamente, bonito. É dar uso, né? É dar uso e atender às demandas que a sociedade tem para essa região. Jaboatão, a estação fica no centro. Eu sei que a gente está falando mais de Camaragibe, mas vou puxar esse exemplo também, que é absurdo. A estação fica do lado da estação do metrô, do lado da integração, no coração da cidade. No entorno da estação, a cidade ela se expandiu. Né? O que a gente considera a capital ferroviária de Pernambuco era Jaboatão. A estação está lá, abandonada. Entra a gestão, só a gestão, ninguém faz nada. É absurdo. E aí Camaragibe é a mesma coisa. Uma localização tão boa, um prédio tão bacana, uma arquitetura assim, peculiar, né, uma característica dessas estações construídas ali no início do século XX. Eu lembro que tinha, eu achava, meu Deus, me chamava muita atenção enquanto criança ali, porque o formato de uma boca, com dois olhos, a passagem de um lado, eu olhava assim, essa bocona, e era bem os dentes direitinho, eu acho que aquilo foi intencional, muito diferente. Ela é uma das poucas estações no tipo ilha, que a gente chama, né? É aquela estação em que a plataforma ela fica central, né? Porque você tinha a linha de um lado, onde hoje implantaram aquele binário lá, tinha linhas ferroviárias daquele lado e tinha linha ferroviária radical, onde está a linha hoje, né? E aí você tinha a estação no meio, né? Plataforma de um lado e do outro. Então é uma tipologia de estação rara aqui em Pernambuco, né? Não é para estar daquele jeito, né? E assim, eu imagino então as pessoas que não vivenciaram aquela história com essa edificação preservada em uso, como poderiam vivenciar um pouco da história do município e valorizar a cultura local, né? Valorizar os elementos que ajudam a contar a história de Camaragibe, né? É um espaço que, assim, você contou suas memórias aqui, eu acredito que quem vê esse episódio com certeza vai lembrar de muitas memórias. Tem gente que vai ter foto em casa, que vai ter uma história de um parente que trabalhou ou que viajou, embarcou aqui, né? Meu pai fala muito também sobre isso. Ele disse, quando passava ali sempre, a plataforma estava cheia. O pessoal aguardando o trem para Carpina, São Lourenço, ou então voltando para Recife, né? Então o movimento era muito grande, né? Então tinha demanda, tinha uso, né? E é um equipamento importante para a cidade. Eu lembro da minha mãe falando que chegou a pegar esse trem indo para o Recife. Eu queria saber, porque com os meus amigos aqui, meus vizinhos, informalmente a gente conversa, né? Sobre isso, aí faz... Quem é que resolve isso? Mas, pô, aí isso é federal, ninguém mexe não. Aí eu já ouvi também de gente da prefeitura dizendo, não, a gente tenta, mas aí tem que esperar o federal.
Não sei, a prefeitura tem condições ou realmente depende de alguma abertura do governo federal para poder mexer? Ela tem condições como qualquer outra prefeitura já fez, né? É porque Garanhuns foi o quê? Foi a prefeitura. Se não me engano, eles compraram a edificação na Compraram. época, porque assim, era uma ferrovia que foi extinta, né? E aí houve esse movimento de compra. No caso daqui, a ferrovia, ela só está, embora a gente tenha uma condição precaríssima da ferrovia, mas ela não está extinta. Ela está temporariamente sem tráfego hoje, né? Considera-se oficialmente sem Mas tráfego, né? tu sabes que arrancaram o trilho aí, Não, né? a Eu vi gente arrancar para vender o ferro Não, no com peso. certeza. A condição dela hoje é precaríssima. Mas oficialmente, nos registros, Sim. tá como ela existe, mas está sem tráfego, tá o tráfego interrompido. A de Garanhuns ela foi extinta mesmo. Trilhos foram retirados pela companhia ferroviária e encerrou-se a ferrovia. No caso aqui de Camaragibe, é uma estação que ela, se não me engano, a edificação é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, né? E que a prefeitura ela pode fazer o movimento de solicitar a cessão do prédio, né? E aí ficar sob responsabilidade do município, né? E aí, claro, buscar seus recursos em nível municipal, em nível federal, seja lá onde for, né? Porque a articulação política todos eles sabem fazer, né? Para buscar as coisas. Isso né? é política, Então, né? Essa parte aí é fazer política. a articulação Se tiver necessária interesse. Pois é, isso aí é o que é o principal, né? Interesse é o que muitas vezes falta, né? Para nosso patrimônio cultural. Mas se tiver interesse, tem como. Os caminhos estão aí, estão garantidos, né? A gente tem meios para resolver isso, né? E trazer esse benefício para a população. Hoje a gente tem, eu vou dizer, acho que eu sei porque eu vejo, né? Tem a de Garanhuns, eu sei que eu lembro, mas não tenho certeza, da de Arco Verde. E a daqui de Carpina, recentemente fizeram uma reforma lá, fizeram alguma coisa. Tem a de Paudalho, eu passo de vez em quando lá, que eu deixo um amigo meu quando eu tô vindo de Carpina, e eu olho, qualquer dia eu venho aqui, olha, mas tá bem bonitinha lá, tá bem organizada. Eu não sei, mas parece que tem também algum uso dentro dela, teve até evento esses dias lá. Eu recordo dessas três, tem mais estações por aqui, que Belo Jardim ou é Sanharol, meu pai, também. As duas têm preservado, né, e organizado. Isso. Tem mais, professor? Muitas, antes eu vou falar um pouco sobre esse caso de Paudalho, né, que foi até recentemente a gente tinha somente a estação de Paudalho, na linha norte praticamente toda em boas condições. A gente tem Imbaúba abandonada, Aliança em precárias condições, Carpina estava lá existindo no centro da cidade, e aí Paudalho também estava nessa situação, mas em 2014 ela foi revitalizada e tornou-se arquivo público municipal. Hoje não é arquivo, mas é um centro cultural, um equipamento cultural de grande importância para a cidade, né? Deu vida àquela área, né? Ao lado da igreja de Santa Teresa de Ávila, eu acho, né? E aí o bairro, você percebe que quando você recupera um equipamento como esse, ele ganha vida, né? E você tem a estação preservada, seu pátio preservado, a pracinha, né? Muito bonitinho. É incrível. Teve uma exposição que aconteceu lá recentemente, do Museu do Trem, né? O Museu do Trem, acho que em 2023, levou para lá uma exposição itinerante, né? E instalou na estação ferroviária e tudo mais. E aí essa exposição ela teve eventos noturnos com os estudantes da EJA, né? E aí eu estive lá presente, fui um dos responsáveis também pela exposição, e percebi que a vida que a área da cidade ganhou não era só de dia, de noite. Ficava mais movimentado, nas festividades da padroeira lá, né, do santo responsável, não, né, do santo ao qual a igreja ela é dedicada, tinha um comérciozinho que se instalava e aquele conjunto passava a se complementar com a estação ferroviária, né? Então você deu vida a uma parte da cidade muito importante, além de preservar a sua história. Aí Carpina agora entrou também nesse circuito, está recuperando sua estação, né, uma estação que fica no centro da cidade, e aí além dessas, né, são várias. Moreno recentemente, na região metropolitana, também fez isso. No Sertão a gente tem Carnaíba, Serra Talhada também, né? Apesar de a gente ter uma parte do pátio lá que está fracionada de forma indevida, mas a gente tem o conjunto ele recuperado. São muitos. Caruaru, a gente teve segunda-feira agora a inauguração do Museu Ferroviário de Caruaru, na estação, né? A estação é um conjunto belíssimo, revitalizado recentemente, e inauguraram o Museu Ferroviário de Caruaru, né? Então pelo que eu estou vendo, parece ser um caminho, ainda que de passos, né, lentos, bem lentos, mas é um caminho que todo mundo vai devagarinho procurando, mas ainda bem que estão, nesses lugares já estão... Pois as iniciativas vão ali caminhando aos pouquinhos, se juntando, né? O que o senhor acha que falta para aqui, na sua visão aí? Por que, meu Deus?
É tão perto da avenida aqui, é do outro lado. Eu acho que eu tenho uma teoria que é porque é difícil de ver, aí você... À noite, professor, isso aqui tá um absurdo. Eu falo porque eu moro aqui, brother. Eu posso falar. Eu precisar ir ali atrás, eu tenho medo. Eu tenho medo de noite, de se tiver escuro, passar ali por trás, eu não vou, velho. Tem que... Só que agora a gente tá obrigado pela via aqui agora, né? Pelo retorno que fizeram, a obrigatoriedade nesse sentido. Isso. Mas é esquisito você ir andando aqui. Eu fico pensando, meu Deus, até quando? Teve registro de assalto recentemente, né? Teve. Um dia desse a polícia tava pegaram a polícia civil, pegaram alguém aí. Enfim, é um lugar escuro e qualquer lugar que foi esquisito em desuso, você vai ter... Tá propício a isso, né? Não é? O que falta, professor? Iniciativa, vontade. Meu Deus, vamos falar mais, né? Vamos fazer vídeo, vamos reclamar. Eu acho que assim, a pressão popular é muito importante também, né? Porque às vezes a gente não enxerga o potencial. Às vezes, aquela coisa velha... Derruba, né? Tem gente que derruba, tira isso daí, limpa. Mas aí a gente... Quando é até bom esse espaço, né? E aí eu te parabenizo pela iniciativa, né? Porque quando a gente traz essa discussão para esse espaço, a gente começa a mostrar que há outros caminhos, né? Ao invés de a gente mantê-la daquele jeito e recuperando, a gente está dando vida para o bairro, a gente está ajudando a oportunizar as pessoas a conhecerem sua história, seu patrimônio cultural. E eu não estou dizendo nem que precisa ter um museu lá. Muita gente fala, para recuperar, precisa transformar em museu, precisa construir alguma coisa voltada a contar a história. Não necessariamente, a gente tem diversos usos possíveis, diversos equipamentos que poderiam ser então implantados na estação, com ela então recuperada, né? Falta vontade, falta essa pressão popular também, né? A própria população do bairro e de outras regiões da cidade, entendendo que aquilo é um equipamento que é de importância para a cidade, né? Não somente as pessoas aqui do Timbi, Alberto Maia, Estação Nova vão ganhar com ele, mas outras pessoas. Imagina aí festivais sendo realizados nessa estação, feiras, como você falou, né? Então, tem um potencial gigantesco esse patrimônio. O senhor falando aí agora, eu estou gravando esse vídeo até aqui pelo celular para mandar para a Rosa da Fundação de Cultura. Importantíssimo. E eu pensando aqui, o senhor falando e eu pensando, você tem o engenho na chegada, o engenho Camaragibe na chegada da cidade. Isso. Você tem a via da fábrica chegando pelo um quarto da cidade, um terço da cidade você chega no engenho Timbi com alguma história. Isso. E você chega no final aqui da cidade, praticamente, chegando em São Lourenço, você tem a estação. Isso para polo cultural, você consegue fazer uma integração da cidade de vários lugares, você consegue ter mais uma ferramenta, não sei se é um mecanismo de propagação da cultura. Aqui, já no final da cidade, você consegue incluir a cidade toda num roteiro de história, de cultura, não é, professor? Exatamente, né? E você começa a conectar esses pontos, né? Você começa a incentivar a vida cultural da cidade, né? Camaragibe é uma cidade riquíssima em história, em cultura, a gente sabe muito bem disso. E aí quando você cria um equipamento como esse, aí você preserva um marco histórico da cidade, né, ali que se reflete na arquitetura dessa edificação, e começa a incentivar outros movimentos, né? Aí a gente poderia ter aqui na estação, por exemplo, um espaço para se fazer capoeira, para se fazer música, para se fazer seja lá o que for. As diversas linguagens da nossa cultura poderiam ser trabalhadas ali, né? Mas é necessária a iniciativa. Eu sei que já houve algumas iniciativas, alguns esboços de iniciativa em anos anteriores, mas não foi para frente, né? E aí, iniciativa por iniciativa, ela só serve se a gente efetivar. É como se diz que boa vontade não serve de nada. Se não, eu tinha boa ação, tem que dar o resultado, né, professor? Tem que isso. Professor, eu sei que o senhor tem uma agenda corrida aí, tem seus compromissos agora à tarde. Eu acho que a gente tem que... Não é que eu queira me encabeçar, porque tem muita gente que tem esse mesmo pensamento que eu, conheço algumas pessoas, mas se tem alguma coisa que eu posso fazer, eu vou fazer, né? Independente do que vai ser feito depois. Mas é assim, eu conversando com o senhor, já fiquei pensando aqui em algumas coisas, eu vou tentar lhe aperrear mais, eu quero lhe apresentar a Rosa, porque aí de repente pode ter algum... E Rosa se mostrou com muita vontade, viu? De fazer uma coisa diferente e talvez isso só não tenha chegado a ela. Eu já mandei esse vídeo aqui que a gente gravou para ela. Ela me deu o WhatsApp, eu disse assim, ela me deu porque quis, viu? Eu vou lhe incomodar, agora, né? Eu vou lhe aperrear. Eu tenho uma vontade grande de fazer um vídeo maior e aqui já tem um conteúdo que eu vou aproveitar, mas eu vou lhe aperrear também mais um pouco. O seu artigo já me ajudou com alguma coisa, vai me ajudar. Eu tenho vontade de falar sobre Camaragibe e os trilhos, né? Uma visão diferente, tem muito sobre o engenho, sobre a fábrica, e não vejo nada sobre os trilhos. E eu vou correr atrás disso e eu vejo que eu vou conseguir fazer alguma coisa legal, porque tem sua ajuda.
quero lhe agradecer de antemão. Eu queria que o senhor desse as considerações finais aí e de antemão já assuma, eu já lhe botei na cruzeta. Tá sendo gravado, o senhor não tem como dizer, não vou. Vai ter que me ajudar aí, que a gente vai construir mais conteúdo sobre o trem aqui em Camaragibe. Mas faça as suas considerações finais aí. A gente fica à disposição, né? Agradeço, né, por esse espaço, pelo convite, né? Foi uma oportunidade muito boa para a gente poder conversar um pouquinho sobre trem, sobre desenvolvimento da cidade, né, sobre cultura, que são vários temas, né? Quando a gente fala sobre história, sobre o patrimônio da cidade, a gente está falando sobre diversos outros assuntos que vêm, que estão relacionados, né? Então é uma oportunidade muito boa e parabenizo pela iniciativa, pelo programa, de trazer essas discussões. Às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado, mas quando você abre um espaço como esse, a gente passa a incentivar também a população a pensar um pouquinho sobre essas questões que são tão importantes, né? Agradeço pelo convite, a gente está à disposição. Espero que em breve a gente possa contar com mais uma estação aí recuperada, com mais um patrimônio recuperado, né? Com mais histórias sendo preservadas, né? Porque não é só um prédio, né? Várias vidas ali por trás disso, muitas. Né? Pessoas que trabalharam, pessoas que vivenciaram como você e tantos outros, né? Usando como passageiros ou mesmo atravessando, passando o dedo lá no melaço do vagão, né? Mas assim, são essas memórias que ajudam a constituir a nossa identidade, né? Eu acho que são importantíssimas. E é isso, eu agradeço pelo convite e a gente está aqui à disposição para contribuir em outros momentos, né? Eu quero convidar o senhor também para uma sexta-feira dessa aí e ir lá na Rádio Camará, onde a gente tem um programa, Que Suco, o nome do programa. Bacana. Mas tá sendo muito legal, a gente tem levado muita gente lá. E como a Rádio Camará atinge o povo, assim, a gente aqui no YouTube tem uma audiência mais de vários lugares, né? Não só de Camaragibe. Sim. Talvez menos de Camaragibe do que de outros lugares. Acredito, a gente tem mais audiência fora do que aqui, mas a gente tem também aqui. Só que na rádio a gente conseguia também levantar esse tema. Eu vou incomodar o senhor para ir numa sexta-feira lá pra gente bater nessa tecla, porque quem tá no rádio com certeza vai ouvir, a gente vai gerando essa engrenagem aí vai rodar para chegar a mais gente, tá certo? Com certeza. Estamos à disposição, vai ser um prazer. Com certeza, meu amigo. Para você que assistiu até agora, né, mais uma vez, veio através do professor, segue a gente. Se não veio através do professor, já segue a gente, xinga, compartilha. Não xinga o professor não, me xinga, mas xinga ninguém. Interage aí para poder a gente estar engajando e seguindo em frente, mantendo esse trabalho aí. Valeu, até mais. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti Havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti Havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.